Olá pessoal, esse é o 6º vídeo do curso sobre transdutores de pressão da Doutorier. Nesse vídeo nós demonstraremos 3 métodos de análise do sincronismo do motor através do seu osciloscópio e da utilização dos transdutores de pressão. Se você é reparador automotivo profissional e ainda não conhece a consultoria prestada pela Doutorier através do acesso à enciclopédia Doutorier Online, clica aqui no link abaixo, preenche o formulário e solicita um test drive da enciclopédia Doutorier. A nossa equipe comercial vai entrar em contato com você e te mostrar como a nossa consultoria vai melhorar a qualidade do seu serviço, aumentar a produtividade e o faturamento da tua oficina. Até o próximo vídeo, pessoal! Olá pessoal, hoje a dica é sobre a análise do sincronismo do motor com o osciloscópio automotivo através da variação da pressão no cilindro. Eu estou aqui com o meu transdutor conectado no primeiro cilindro, através do sinal do sensor de fase. Eu estou aqui com o meu canal 1 do osciloscópio no sensor de fase e através do sinal do sensor de rotação, que eu estou aqui com o canal 4, o canal D do meu osciloscópio, capturando o sinal do sensor de rotação. Então vamos ver como é que é essa análise para verificação de sincronismo com esses sinais. Olha só, eu estou aqui no meu osciloscópio, ó, já captando os sinais. Então o que a gente observa aqui? Ó? Nesse meu gráfico vermelho, eu tenho a variação da pressão no cilindro, ali no primeiro cilindro. No meu gráfico azul, eu tenho o sinal do sensor de fase. E nesse meu gráfico amarelinho aqui, eu tenho o sinal do sensor de rotação. Legal. Então deixa eu só efetuar o trigger aqui. Fonte de trigger B, tal. Vamos aqui, deixa eu efetuar um trigger aqui. Só para parar esse meu sinal. Opa. É isso aqui. Tá. Vou colocar aqui. Tá, beleza. Parei o meu sinal. Então olha só. A primeira análise que eu vou fazer aqui, deixa eu só eliminar aqui o canal A, porque não é o que eu quero usar agora. A primeira análise que eu vou fazer é a verificação do sincronismo através da variação da pressão no cilindro e do sinal do sensor de rotação. O pessoal faz muito essa análise e nós temos esse gráfico no Doutorier. Esse aqui é um Gol 2018, sistema 9GV. Vamos entrar ali no Doutorier para verificar como é que está o sincronismo através da variação da pressão no cilindro versus sinal do sensor de rotação. Olhando ali no Doutorier, a gente observa que quando o motor está em sincronismo, esse sistema aqui, a pressão máxima do cilindro coincide com o final do 13º dente. É isso que está mostrando aqui o Doutorier, tá vendo? Ó, com o final do 13º dente. Vamos dar uma olhada o que acontece aqui no veículo. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou dar uma pausa no gráfico. Pausei o gráfico. Vou dar um zoom aqui só para a gente olhar bacana o que acontece. Então olha só, eu tenho aqui o vão. Deixa eu pegar um cursor aqui. Pegar um cursor aqui. Então olha só, deixei aqui exatamente no meio aqui. E vamos contar aqui para ver onde é que tá. Dá mais um zoom aqui. Tá, então olha só. Mais ou menos aqui, né? Tá, aproximadamente aqui. Então olha só. Contando esse aqui como o primeiro, que é como mostra ali no Doutorier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente no final do 13º dente,
contando a partir desse primeiro pequenininho aqui. Beleza, beleza. Mas qual a importância da verificação de sincronismo através do sinal do sensor de rotação versus pressão do cilindro? Pessoal, essa análise ela é importante quando você quer verificar o sincronismo entre a roda fônica e o virabrequim. Na verdade, essa análise aqui, ela não me traduz o sincronismo do motor, ela não me garante que o virabrequim está em sincronismo com o eixo comando de válvulas ou com os eixos comando de válvulas, mas ela me garante sim que o virabrequim está em sincronismo com a roda fônica, ou seja, quando a roda fônica está, né, ela não girou em falso, né, porque normalmente tem muita roda fônica que você tem aquela borracha amortecedora de vibração nela, tem muita roda fônica, como é o caso de muitos motores Audi Volkswagen, que é aquela roda fônica colocada ali na flange ali do retentor, que ela pode ter sido instalada errado, ela pode ter girado. Então tem muita roda fônica que ela pode estar na posição relativa incorreta em relação ao virabrequim, e isso vai me dar uma série de problemas. Então quando eu quero verificar a posição da roda fônica em relação ao PMS, em relação ao virabrequim, eu faço essa análise aqui, rotação versus pressão do cilindro. Para ficar didático, daqui a pouco o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o motor do ponto e vamos ver se eu tirar o motor do ponto, ou seja, se eu tirar o virabrequim do ponto em relação ao comando, o comando em relação ao virabrequim, pelo que eu falei, esse sincronismo deve se manter. Então é isso que nós vamos verificar daqui a pouco. Então o primeiro método de análise é a verificação do sinal de rotação versus pressão do cilindro, muito bacana para verificar o ponto da roda fônica. Legal. Outra análise que a gente gosta bastante, tá? Essa análise é muito legal, porque para fazer essa análise eu preciso só de um canal do osciloscópio. Então a outra análise é só a análise do sincronismo através da pressão no cilindro. Então eu vou dar um zoom aqui, só na pressão, e vou colocar as minhas referências aqui. Vou colocar minhas referências. Então coloquei mais ou menos aqui e coloquei mais ou menos aqui. Eu vou dar um pause aqui só para eu colocar os meus cursores na posição certinha. Então olha só, vou colocar o cursor aqui, mais ou menos aqui, opa, cursor mais ou menos aqui. O outro cursor ali eu coloquei o 0 grau, o início do giro do virabrequim. E aqui 2 voltas depois, vou colocar aqui 2 voltas depois, deixa eu só ajeitar certinho aqui. 2 voltas depois, o meu 720 graus. Aqui o meu 720 graus, ok. Beleza, aqui 2 voltas do virabrequim. Agora aqui eu vou colocar os meus cursores, que nesse instrumento aqui é mais fácil. Como a gente já explicou em outro Doutoria em Campo, se você não tem um osciloscópio com essas funções aqui, que realmente facilitam muito o trabalho, né? Você pode fazer essa divisão através do tempo, né? Você vê quanto que mede daqui até aqui, como nós explicamos na sequência de vídeos sobre a análise da pressão do cilindro. Então eu vou deixar nos comentários aqui, no final desse vídeo, o link do outro vídeo que explica como é que você faz essa divisão aqui dos cursores e tal. Mas fazendo a divisão aqui, então aqui eu tenho o meu 0 grau, quando o virabrequim começou a girar. Eu tenho o meu 180 graus, 360, 540 e 720, 2 voltas do virabrequim. Então, olhando ali no Doutorier, ele está falando como é que você verifica o ponto somente através da pressão do cilindro. Então, pelo Doutorier, somente através da pressão do cilindro, o que vai dar ali, pessoal? Ali está mostrando ali que a rampa de escape, é essa aqui, que a rampa de escape vai dar mais ou menos, o meio da rampa de escape deve dar mais ou menos aos 170 graus. Então é isso que nós vamos verificar o que está dando aqui no meu gráfico. E a rampa de admissão tem que dar mais ou menos aos 380 graus, o meio da rampa de admissão mais ou menos aos 380. Você vê como é importante você ter uma referência, como nós estamos criando aqui no Doutoria, pessoal. Nós estamos numa força-tarefa
tem uma equipe aqui no desenvolvimento da Doutor E que tem feito isso semanalmente, coletando esses gráficos para alimentar o nosso banco de dados com esse tipo de informação aí. Desse carro que nós já tínhamos, então pelo Doutor E diz que nesse carro a rampa de escape, o meio dela tem que dar aos 170 graus e a rampa de admissão, o meio dela tem que dar aos 380 graus. Depois nós vamos ver como é que está aqui no veículo. É um comentário, né? O pessoal que já entende desse assunto sabe que o padrão, né? O mais comum é que a rampa de escape, o meio dela dê aos 180 graus e a rampa de admissão dê aos 380, como nós já mostramos em vídeos Doutor E anteriores aí. Mas vamos ver o que está dando aqui, ó. Nesse veículo, voltando aqui, ó, nesse veículo, se eu pegar os meus cursores aqui, vamos ver onde é que está dando o meio da rampa de escape. Olha, o meio da rampa de escape realmente está dando mais ou menos aos 170 graus, está batendo. E o meio da rampa de admissão, vamos botar mais ou menos no meio aqui, ó, mais ou menos também, olha só, mais ou menos também aos 380 graus, né? Exatamente aí aos 380 graus. Então você vê que esse motor aqui está no ponto. Quando eu tirar ele fora do ponto daqui a pouco, pessoal, nós vamos mudar o ponto da correia ali, você vai ver que essas rampas vão se deslocar para a direita se tiver atrasado, tudo que está atrasado fica à direita, pessoal, e para a esquerda se tiver adiantado. Então, isso que nós vamos analisar, mas é muito bacana, pessoal, a verificação, com essa análise aqui, eu consigo verificar o sincronismo entre o virabrequim e os eixos comando. Aqui já é virabrequim comando. Então, por exemplo, se aqui na rampa de escape der fora do ponto, significa ou que o motor está fora do ponto, se o motor tiver só virabrequim e um eixo comando, o motor está fora do ponto. Ou, por exemplo, em motores em V, que ele tem, sei lá, 2 comandos de escape. Então vai significar, se aqui estiver fora, que aquele comando de escape do banco que você está analisando, daquele cabeçote que você está analisando, está fora, entendeu? Então aqui eu verifico o sincronismo do motor ou o comando de escape, e aqui do motor na mesma análise ou o comando de admissão, entendeu? Então é muito bacana que eu consigo, com essa análise da variação da pressão no cilindro, ter certeza do sincronismo do motor, virabrequim e eixos comandos. Muito legal, e nós vamos olhar daqui a pouco como é que está aqui nesse veículo, né? Quando a gente tirar fora do ponto. Aqui ele está no ponto, como a gente já acabou de olhar. Bacana, né, pessoal? Então, através da pressão do cilindro e rotação, eu confiro o sincronismo da roda fônica. E através somente da pressão do cilindro, eu confiro o ponto do motor, virabrequim e eixo comando. Então, muito legal essa análise aqui, né, pessoal? Então, eu gosto muito, nós gostamos muito de fazer a análise de sincronismo através da variação da pressão no cilindro, que no Doutor E, cada vez mais nós temos essa informação que nós estamos coletando. E uma última análise, a mais clássica, que todo mundo adora fazer, a gente também gosta muito de fazer essa análise, gosto muito, acho ela muito conclusiva, que é a análise do sinal rotação versus fase. Essa é clássica, né? Todo mundo aí, é a primeira coisa que a gente aprende a fazer no osciloscópio, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui o meu sinal de fase que está escondido. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ó, o meu fase está aqui. Deixa eu esconder o meu pressão do cilindro agora aqui, para ficar mais didático. Então, olhando ali no Doutor E, qual é a posição relativa entre o sinal do sensor de fase e o sinal do sensor de rotação? Olha, ali no Doutor E diz que para esse veículo aqui, 9GV, esse segundo dente, o segundo dente aqui pequeno aqui de referência ali no comando de válvula, essa segunda referência do sensor de fase, ela dá no início do 13º dente. Voltando aqui para o carro, voltando aqui para o gráfico que eu estou medindo aqui agora, vamos dar uma olhada ali, deixa eu pausei aqui o sinal, vamos dar um zoom, vamos olhar aqui onde é que está dando. Olhei aqui, deixa eu pegar uma referência. Peguei uma referência aqui, tal, aqui, vamos ver em que dente que deu. Vou só tirar essa aqui para não atrapalhar a nossa análise. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, exatamente no início do 13º dente. Então significa que pelo sinal do sensor de rotação e de fase, o motor está no ponto. Então essa análise aqui ela é realmente muito conclusiva, porque com ela a gente verifica sincronismo de virabrequim, comando e roda fônica. E se você tiver alguma dúvida nessa análise, você pode partir para as outras e verificar o sincronismo através do seu osciloscópio, dos seus transdutores, da forma que você quiser. Beleza, pessoal? Então essa aí foi mais uma dica Doutoria em Campo. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Muito obrigado.